Iniciando a gravação. E agora eu vou projetar a nossa tela, essa área de trabalho, para os senhores aí, tá? Então, pessoal, quem está com o material de vocês aí com o livro, né? Nós fechamos o tema 2 do livro e agora vamos iniciar o tema 3, que está lá na página 55 do livro de vocês, tá? Nós já estudamos, só para recordarmos, né? Fazer um feedback do que nós estudamos até o presente momento. Nós falamos de obtenção do álcool etílico, né? Do etanol, álcool combustível, a partir da cana-de-açúcar. Depois, falamos da questão da densidade, e aí, logicamente, aplicabilidade também era correlacionado a combustíveis, em especial o álcool, né? Depois, falamos da volatilidade, que também especial a nosso tema de estudo eram os combustíveis, né? E agora nós vamos para uma outra propriedade específica da matéria. Então, nós já falamos, né, da propriedade de densidade, volatilidade, e agora nós vamos falar da propriedade solubilidade. Ok, pessoal? Solubilidade. Acredito eu que isso não é nada novo para os senhores, todos já ouviram falar sobre isso, né? É o estudo da solubilidade dos materiais, tá? Então, antes da gente começar a explicar o que vem a ser solubilidade, né? Eu vou pedir aqui alguém para ler para nós. Quem que gostaria hoje de fazer a leitura para nós? Ler este parágrafo aqui, ó, até especificações legais. Quem é que pode fazer essa leitura para nós, por favor? Quem aí está com o microfone funcionando direitinho, está conseguindo ouvir, pode começar a leitura. Posso ler, professor? Pode, por favor. Quem é o que pediu para ler? Gustavo. Se candidatou, né, na verdade, né? Uhum. Tá. Nosso amigo. Assim como a legislação para estabelecer a quantidade de água permitida no etanol combustível, há também um limite para o teor de etanol anidro adicionado à gasolina comercializada. Porém, alguns estabelecimentos adicionam quantidades superiores à permitida, adulterando o combustível. Como é possível quantificar a presença de etanol na gasolina para verificar se o combustível está ou não de acordo com as especificações legais? Ok, obrigada. Quem é o seu nome, amigo? Só para eu não me esquecer. Gustavo. Gustavo, obrigada, Gustavo. Então, o Gustavo acabou de ler aqui para nós, né, com relação a uma questão relacionada à questão legal, né, de adição de etanol anidro à gasolina comercializada, né, como combustível. Todos nós sabemos disso, a gasolina, né, tem um percentual de etanol. Até 2015, né, esse percentual de etanol, ele era por volta de 25%. 25% de etanol, né, anidro. Etanol anidro, vocês se lembram, aquele que tem, né, no máximo 0,4% de água, o restante é realmente etanol. Diferente daquele etanol que nós estamos utilizando, né, a cada dia aí para fazer a desinfecção referente aos micro-organismos, né, que é o 70%. Tá? Então, o etanol anidro é acima, né, de 96% de etanol realmente, né, puro. A gente chama anidro, essa palavra anidro. E dentro da gasolina, a gente adiciona, né, até 2015, 25%. Ou seja, se você pegar 100 ml de gasolina, significa o quê? Que 75 é gasolina e 25 é etanol. Tá? Porém, a partir de uma resolução, eu não lembro meio o número dela, mas depois de 2015, no governo Dilma, esse teor passou para 27%. Tá? Esse teor aqui subiu, então, 2% de etanol a gasolina, ou seja, agora a cada 100 ml de gasolina, né, 27 são de etanol e o restante são de gasolina. Isso é permitido por lei.
Na época teve toda uma discussão com relação aos motores, porque o etanol é corrosivo, então, mas hoje a gente trabalha já com motor, né, Total Flex, enfim. Mas aí nós temos motores que são só a gasolina também, e aí gera um certo transtorno. Mas isso passou para 27% e eu vou contar uma história para os senhores. A maioria dos postos de combustível trabalha, inclusive, com teores maiores, tá? Legalmente isso não é permitido. Mas a gente tem aí, se fizer essa análise, você vai encontrar em torno aí até tem posto de combustível, né, estabelecimento comercial com em torno até de 50%, 60% de etanol na gasolina, tá? Então, realmente, se seu carro for Total Flex, às vezes compensa você abastecer por etanol, porque às vezes você coloca gasolina e você está colocando, na verdade, etanol, uma grande parte de etanol, tá? Então, essa é uma questão complicada, né? Aí, professora, tem como eu verificar isso? Se eu quiser avaliar se o que eu estou abastecendo é realmente gasolina e está dentro desse percentual que é permitido por lei? Tem como avaliar, certo? E é isso que a gente vai comentar agora, a questão de solubilidade. Então, o que seria solubilidade? Alguém lembra desse termo? Solubilidade, solúvel, miscibilidade, miscível? Quem é que se lembra e gostaria de fazer algum comentário desse termo, pessoal? Bom dia, bom dia. Ninguém? Vamos lá, então. Vocês estão hoje, porque é sexta-feira, eu vou entender, mas amanhã vocês têm que estar animados, hein? Que amanhã é sábado. Bom, vamos falar um pouquinho, então. Não falei nada o que é solubilidade ainda, né? Em sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. E os conceitos de fase e, posteriormente, o conceito de solução, que esse sim é um pouco mais complicado, tá? Mas antes de começar a definir, né, o que seria um sistema, em especial o que seria um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo, né? Eu vou mostrar esse desenho que está aí no livro de vocês, na página 55, também permanece na página 55. Nós já conhecemos essa vidraria de laboratório, que é uma proveta. Essa proveta ela é graduada, já expliquei para vocês também o que é uma vidraria graduada, aquela que eu posso mensurar diferentes volumes, né? E aqui no caso dessa proveta, ele fez uma mistura. Essa mistura, esse conjunto, eu chamo de sistema, certo? Chamo de sistema essa mistura. Sendo que essa nossa mistura, né? Aqui eu tenho o quê? Na primeira parte aqui, eu tenho... O que vocês acham que eu tenho aqui? Óleo. É óleo? A primeira parte aqui, eu tenho, isso aqui, ó. Essa substância aqui, ó. Gasolina. Certo? E essa outra aqui, ó, essa outra substância transparente aqui, nada mais é do que água. Certo? Então, ele misturou gasolina e água na proveta. E aí, vocês, olhando esse conjunto aqui, né, esse conjunto onde eu tenho gasolina e água na proveta, eu falo que eu tenho um sistema. Porém, esse sistema nosso, ele tem fases distintas, certo? Então, o que seriam fases? Fases nada mais né? Que é uma porção do sistema. Ó, fase é o nome dado a cada porção de um sistema, que apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em toda a sua extensão. Então, se eu olhar para esse nosso sistema, eu tenho uma fase, tá? Superior aqui, ó, que é a fase da gasolina, que em toda a sua porção ela apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em toda a sua extensão. E se eu olhar para essa outra fase aqui, que é a água, a mesma coisa. Ela apresenta em toda a sua extensão, né, propriedades químicas e físicas idênticas. Então, pronto, já definimos. O que é um sistema? É um conjunto, né? É um conjunto onde
de substâncias. Agora, essas substâncias podem apresentar uma ou mais fases. E o que seria a fase? A fase, isso que eu acabei de destacar aqui, são, né, porções desse sistema que apresentam propriedades físicas e químicas em toda a sua extensão. Gustavo, você lê para nós até esse tracinho aqui, ó, gasolina, por favor? Começando a partir de água e gasolina? Isso, por favor. Água e gasolina, quando colocadas juntas em uma proveta, por exemplo, não formam um material homogêneo, sendo possível observar duas partes distintas, denominadas fases. Fase é o nome dado a cada porção de sistema que apresenta as mesmas propriedades físicas e químicas em toda sua extensão. Já o termo sistema é utilizado para se referir à porção limitada do universo que se deseja analisar, considerado um todo para efeito de estudo. No exemplo citado, o sistema consiste no conteúdo presente na proveta. Observe a imagem ao lado que mostra o resultado da adição de água à gasolina. Certo? Então, aqui ele começou bem, né? Obrigada, viu, Gustavo? Ele definiu para nós, né, o que seria um sistema e o que seria fases. Né? Então, o sistema refere-se à porção limitada que eu quero analisar. No caso aqui, no nosso caso, é essa proveta com a mistura água e gasolina. Tá? E as fases, como nós falamos, são porções desse sistema que apresentam propriedades físicas e químicas idênticas em toda a sua extensão. Bom, e o que seria um material homogêneo? Olhando para esse nosso sistema que apresenta duas fases, vocês diriam que ele é um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Heterogêneo. Heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Certo. Por que ele é um sistema heterogêneo? Porque você pode observar mais de uma fase. Porque você pode observar mais de uma fase. Muito bem, exatamente. Então, já sabemos o que vem a ser um sistema heterogêneo. Um sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase. E o que seria um sistema homogêneo, então? Como que eu iria definir um sistema? Pode falar. Você não consegue observar a olho nu que existem duas fases. Como é que fala? Ai, gente, me deu duas misturas, duas substâncias, isso mesmo, muito obrigada. Eu diria assim, um sistema homogêneo você falou muito bem, é aquele que a olho nu você não consegue observar mais de uma face, você vê uma única face. Agora, a parte substância, aí nós vamos ver que isso já está errado, tá? Então, vamos dizer assim, ó, um sistema homogêneo é aquele que a olho nu eu consigo observar apenas uma única fase. Ter uma única fase não significa que eu tenho só uma substância. Tá claro isso? Posso ter mais de um tipo de substância, mas a olho nu eu consigo observar uma única face. Bom, tá claro isso? Então vamos lá. Aqui, Gustavo, por favor, você lê esse último parágrafo para nós. Esse fenômeno acontece porque a água e a gasolina são líquidos imiscíveis, ou seja, a gasolina não se dissolve na água e vice-versa. Quando elas são colocadas em um mesmo recipiente, formam um sistema heterogêneo, no qual mais de uma fase pode ser observada. Mais adiante será visto como essa propriedade ajudará na determinação do teor de etanol na gasolina. Certo? Então, o que seriam líquidos imiscíveis? São líquidos que não se misturam. Tem imiscibilidade. E isso, pessoal, está intimamente relacionado com a ligação entre as moléculas e com a ligação entre os átomos, tá? É um tema muito importante, que é ligações químicas, que nós vamos estar estudando aqui, acredito eu, no nosso, fechando esse bimestre, né? Entrando no outro, no máximo, no terceiro bimestre, a gente estará trabalhando esse tema aí, tá? Ligações químicas, ele é extremamente importante.
Então, essa miscibilidade ou a immiscibilidade, né, ser immiscíveis ou miscíveis, está relacionada ao tipo de ligações entre as moléculas e o tipo de ligações entre os átomos. E aí, no caso da gasolina e da água, né, são duas substâncias immiscíveis, não se misturam. Por essa característica, nós podemos, inclusive, determinar o teor de etanol na gasolina. Nós já vamos comentar isso já já. Tudo bem até aqui? Passando para o próximo slide, então. E aí vamos deixar claro, quando a nossa colega aí falou substância, né? Para entendermos melhor essa questão. Nós temos aqui um frasco, um recipiente A. Nesse recipiente A, nós temos gelo e água. O que seria gelo? O que seria gelo? Seria H2O, estado sólido, né? E a água aqui, propriamente dita, como ele chamou, é o H2O no estado líquido. Esse é o recipiente A. O recipiente B, ele colocou, ferro, certo? Colocou água no estado líquido e colocou benzeno, que é uma substância que eu, inclusive, comentei com vocês aí na aula passada. Eu falei que é aquele maior componente do cigarro, falei que depois lá na química orgânica nós vamos estudar isso com mais detalhe, mas que é uma substância propriamente carbono e hidrogênio ligado em cadeia fechada, em saturações, né? Bom, então nós temos aqui ferro, água e benzeno. Esse é o nosso sistema B. E nós temos o nosso sistema C, que não saiu aqui, mas esse aqui é o nosso sistema C, que nada mais é que um fragmento de granito, né? Onde ele tem o quê? Tonalidade, vocês vê pontinhos mais escuros, marronzinho, mais clarinhos, não vê? Que o granito ele é formado de quartzo, de feldspato, de mica e outros minerais. Então, tem uma diversidade de minerais aqui e que a gente consegue ver pela tonalização, essa distinção, né, desses minerais presentes nessa rocha. Bom, então vamos analisar esses três sistemas. Se eu perguntasse para vocês, antes da gente ler o texto aqui, em relação a esse sistema A, vocês diriam para mim que ele é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo? Heterogêneo. E o sistema B? Heterogêneo? E o sistema C? Homogêneo? Não, heterogêneo também, porque dá para ver os pontos lá. Então, vamos lá. Então, vocês chegaram à conclusão que o sistema A, B e C são heterogêneos, é isso? Então, vamos lá. Gustavo, por favor, vou explorar você mais um pouquinho, por favor. Esse textinho aqui, até o final dele aqui. Por favor. Note que no sistema A tem-se água líquida e gelo. Trata-se de um sistema heterogêneo do tipo bifásico, com apenas um componente, pois tanto o gelo como a água são o mesmo material em diferentes estados de agregação. Já no sistema B, há três fases, trifásico, cada uma constituída por um material diferente, já que o benzeno não é miscível em água e o ferro não se dissolve nem na água nem no benzeno. O granito também é um exemplo de sistema heterogêneo. Então, vocês falaram aí para mim que os três sistemas heterogêneos. Então, vocês estão corretos. Agora, nós temos três sistemas heterogêneos distintos. A gente pode conversar sobre cada um deles. Primeiro, lembra que uma colega aí definiu para nós, né? Sistema homogêneo é aquele que eu não, a olho nu, eu consigo ver uma única fase, ou seja, eu tenho um só tipo de substância. Eu falei, olha, a olho nu eu consigo verificar uma única fase, sistema homogêneo, mas eu já não posso falar com relação à substância. Porque olhando para o nosso sistema A, qual é a substância que nós temos aqui? H2O, sólido, H2O, líquido. É a mesma substância. O que muda nesta substância é o seu estado de agregação, líquido, sólido. Porém, eu vejo mais de uma fase a olho nu. Então, se eu vejo mais de uma fase,
eu falo que esse nosso sistema é um sistema heterogêneo. E ainda, se tem duas fases, eu falo que ele é um sistema heterogêneo bifásico, que é o que está aqui. Certo? Porém, de uma mesma substância. O que mudou aqui, professor? Estado de agregação desta substância. Já no nosso sistema B, nós temos ferro, água e benzeno. São 3 substâncias distintas, sendo que nenhuma foi miscível na outra ou solúvel na outra. Consequentemente, a olho nu, nós conseguimos observar as 3 fases. Então, também é um sistema heterogêneo, com 3 componentes distintos que não se misturaram, que não foram miscíveis, ou seja, são imiscíveis. E aí eu digo que esse nosso sistema, ele é um sistema trifásico. Eu estou vendo 3 fases. Olhando para o nosso sistema B, como vocês falaram, também é um sistema heterogêneo. Só que agora o estado de agregação dele é totalmente sólido, né? Onde eu vejo diferentes fases, né? Como nós falamos, quartzo, feldespato, mica e ainda outros minerais. Então, se eu fosse classificar esse sistema, ele tem mais de 3 fases. Então, quando eu tenho mais de 3 fases, eu falo que é um sistema polifásico, heterogêneo. Então, um sistema heterogêneo, polifásico. Então, tanto A, quanto B, quanto C são sistemas heterogêneos. Por que eles são sistemas heterogêneos? Porque eles apresentam mais de uma fase. Agora, se eu falar que eles são sistemas heterogêneos porque apresentam substâncias diferentes, aí está errado. No caso de A, é a mesma substância. Ok ou não, colegas? Está claro isso? Está entendido esse comentário nosso? Sim. Sim? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa com relação a essa definição? Tá ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender aqui a questão da gasolina, porque o nosso estudo, né, nosso objeto de estudo é a gasolina, os combustíveis, né? E aí, eu vou pedir o Gustavo novamente, explorando o nosso amigo aqui, para ler aqui esse parágrafo para nós. A gasolina comercializada, por favor, Gustavo. A gasolina comercializada possui um teor médio de 25% em volume de etanol, a fim de evitar que se comercialize um produto adulterado. Fora das especificações previstas em lei, fiscais da ANP realizam um teste relativamente simples em amostras de gasolina para determinar experimentalmente se o teor de etanol está de acordo com a legislação. Acompanhe a figura da página a seguir. Certo. Então, esse livro nosso é de 2016, mas eu acho que quando ele foi editado, né, foi antes da resolução que saiu em 2015. Eu não sei se eles não corrigiram isso aqui, mas é 27%, viu, pessoal? Hoje é 27%. Se vocês quiserem depois procurar, até procuram aí, né, a legislação que define o teor de etanol na gasolina. Se não alterou, se eu não estou enganada, tá? Posso estar até enganada, mas em 2015 isso foi alterado para 27%. Bom? Bom, então isso por que nós vamos ter condições de avaliar isso? Nós vamos realmente usar o princípio da solubilidade, conceito de solubilidade, de miscibilidade, né? E de fases, para que a gente possa avaliar, então, esse teor de etanol na gasolina. Então, vamos lá para o experimento que o livro traz, né? Esse experimento, só olhando aqui no livro, que eu não estou... É na página 57, tá? Então, quem quiser aí acompanhar no livro o experimento, só bater a canetinha aqui, ele está... Deixa eu só marcar aqui um negocinho aqui, só um minutinho. Ele está na nossa página do livro aí de vocês, 57, tá bom? Vamos entender o experimento, tá? Vou pegar aqui a nossa canetinha, a nossa escrita. É a proveta, já conhecemos. Essa proveta nossa aqui, ela é de 100 ml, tá? E foi adicionado a ela, ó, olhando para o desenho,
Não fica difícil de visualizar, né? Gasolina. Qual foi o volume de gasolina que foi adicionado aqui, pessoal? Qual foi o volume de gasolina aqui? 50 ml? Foi isso? Podemos falar isso ou não? 50 ml. Aí ele pegou aqui uma piceta, tá? Isso aqui é uma piceta. E aqui nessa piceta tem água, H2O. Tá? Então, dentro dessa piceta aqui, nós temos H2O. Opa, não estou com um negocinho aqui. H2O. Confere, pessoal? Tudo bem? Ok? H2O. Ok, professor. Então, oxigênio. Obrigada. E ele vai colocar aqui dentro da proveta, né? Escoando aqui nas paredes internas da proveta, ele vai colocar até completar os 100 ml aqui. Até completar os 100 ml no total aqui. Então, qual vai ser o volume de água? Qual vai ser o volume de H2O? Ixi, mas esse H2O é meu pulmão. Deixa eu só apagar. Qual vai ser, pessoal, o volume de H2O aqui? 50 ml. 50 ml. Muito bem, amigo. Obrigada, viu? 50 ml. Então, tenho 50 ml de gasolina, completei os 100 ml da proveta com H2O, então eu tenho 50 ml de água. Aí depois, sabe o que ele fez? Ele homogeneizou, misturou. Virou a proveta, também colocou a tampinha aqui na proveta, né? Tampinha, com a mão aí, com a luvinha bonitinha. Ele virou a proveta e homogeneizou. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho, o Gustavo lê para nós. Você consegue ler, Gustavo, do jeito que está aqui ou não? Consigo sim, professor. Consegue? Então, eu vou pedir para você ver até aqui, ó, até no final. Inicialmente, né? A gente olhou os desenhos, a questão A, B e C. Agora vamos ler o texto para depois a gente ir para a questão D. Beleza. Inicialmente, um volume de 50 ml de amostra de gasolina é colocado em uma proveta, previamente limpa. A seguir, adiciona-se água cuidadosamente, deixando-a escorrer pelas paredes internas da proveta, até que o volume de 100 ml seja completado. A proveta é tampada e agitada por inversão, pelo menos 10 vezes, mas sem agitação enérgica. Isso causa a extração do etanol da gasolina para a fase aquosa. O sistema é então deixado em repouso até a separação total das duas fases, gasolina sem etanol e fase aquosa contendo etanol. O percentual em volume de etanol anido na amostra de gasolina pode ser então estimado com base no acréscimo de volume da fase aquosa, conforme mostra a figura. Certo, então agora vamos entender o raciocínio, né? Tudo bem? Então foi aquilo que nós falamos. Tínhamos 50 ml de gasolina, acrescentamos 50 ml de água, homogeneizamos, né? Viramos agora a proveta, novamente tiramos a tampinha e deixamos ela em repouso. Continuamos com qual volume? Qual é o volume total aqui? Nosso volume total continua quanto? Volume do sistema. 100 ml, né? Então, o volume total nosso aqui do sistema são 100 ml. Correto. Nós tínhamos 100 ml aqui, ó. O risquinho veio, né? E agora continuamos com 100 ml. Agora vamos analisar o que eu tenho aqui. Olha, aqui, deixa eu só pôr um risquinho melhor para eu poder ajudá-los. Se a gente olhar bem aqui, ó, estão um pouquinho acima dos 60. Um pouquinho acima dos 60. Ué, professora, mas você tinha colocado o volume de água que você comentou que ele colocou foi de 50 ml. Mas agora, depois que homogeneizou, o volume de água aumentou.
Saiu dos 50 e foi para os 61, ó, risquinho aqui é 61. Então, esse volume de água, ele aumentou quanto? Essa fase aquosa. A fase, né, vamos dizer assim, ó, aquosa, ela passou para quantos ml? 61 ml. Saiu de 50 e foi para 61. Então, foi um acréscimo de qual quantidade de volume que eu tive de acréscimo? 61 menos 50 vai dar quanto? Vai dar esse aqui, ó, 11 ml de fase aquosa que acrescentou. E agora vamos lá na gasolina. Qual que é o teor agora de gasolina aqui? Eu tinha 50 ml de gasolina. Agora, eu tenho quantos ml de gasolina? 49? Ó, aqui, ó, 100 para 90, 10. 90 para 80, 20. É isso? 80 para 70, 30. 70 para 61, 9. Então, deu quantos aqui no total? O volume de gasolina foi igual a 39 ml. Certo? 39 ml. Opa! 39 ml, professor? Mas eu tinha 50 ml de gasolina anteriormente, mas você mostrou aqui para nós, ó, o volume de gasolina era 50. E agora ele é quanto? 39. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer que 50 ml era o quê? Tem várias formas de resolver isso aqui. Como é que eu vou achar o percentual de etanol na gasolina? Quem tem uma sugestão aí? 50 ml. Como? Pode falar. Quem é que quer falar? Alô, alô, bom dia. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Fazer regra de 3? Regra de 3. Como é que você ia montar essa regra de 3? Como é que seria? 50 ml é 100%. E Sim, 50 ml. Opa, tô sem negocinho. Você está sugerindo isso aqui. 5 ml é 100%. O total de gasolina. E aqui? 11 ml é X. 11 ml é X? 39. 11 ou 39? 39. Depende, se você quer o 39. percentual de coisa. Ó, 39 ml. Vamos fazer essa aqui primeiro. Vamos entender esse resultado. 39 ml é Y. Vamos fazer Y. Faz essa continha aí para mim. Como é que vai ser aqui? Ó, cruzado aqui. Y vai ser igual a quanto? Opa. Tô sem o negocinho. Eu esqueço. Desculpa aí. Vou fazer até de uma cor diferente. 39 mil. Já fez? Não. Ó, eu vou multiplicar. 3.900. Eu vou multiplicar 39 ml, não é isso? Vezes 100%. Dá 3.900. E dividido por 50 ml. Aí eu tenho ml no numerador e ml no denominador. Posso cortar. Então, multiplica para mim aí. 39 por 100 dividido por 50. 78. Quanto? Vou só 78. apagar isso aqui. 78. Deixa
Deixa eu puxar aqui. 78 o quê? 78%. 78%. 78%. 78%. Ou seja, esses 39 ml representam o quê? 78%. Confere? Outros 22%. Então, Para completar os 100%, falta quanto? 22. 22%. Esse 22% é de quê? E esse 78% é de quê? O 72 é da gasolina, ou 78. E o 22 é 78% eu tenho de gasolina e 22% eu tenho de quê? etanol. Etanol. Certo? Então, essa gasolina nossa, ela está dentro das especificações? Não. Tá até melhor, né? Hoje, sabe qual a gasolina que é 25%? É a Premium. Sabe aquela mais cara, que você vai abastecer lá nos estabelecimentos comerciais, né? Postos de combustíveis. Tem a Premium, se o cara te pergunta assim, você quer a gasolina comum ou a Premium? Sabe o que é a Premium? 25% de etanol. Certo? E a que tem 27% de etanol é a gasolina comum. Essa nossa tem o quê? Pelo exercício aqui, tem 22% de quê? C2H6O. E esse outro restante aqui é o quê? Gasolina. Certo? Ok, pessoal? Tá claro isso? Entendido ou não? Sim. Sim ou sim? Sim, né? Então, é um teste simples que vocês podem fazer, né? Só pegar uma vidraria graduada, um recipiente graduado, colocar água e colocar gasolina, homogeneizar e verificar quanto. Aí você vai me perguntar, professor, não entendi. Por que o etanol sai da gasolina e vai para a fase aquosa? Vocês poderiam ter me perguntado isso, porque, ó, próximo slide, só um minutinho aqui. Vou desenhar aqui. Vou fazer no anterior para não fazer bagunça aqui, senão vai dar problema. Ó, a gasolina é um composto orgânico de cadeia carbônica grande, certo? Eu não vou fazer aqui a cadeia, porque vocês não estudaram ainda isso, mas é algo assim, carbono ligado a carbono, e logicamente hidrogênios, tá? Então é carbono e hidrogênio ligado. É algo mais ou menos assim, só que essas reticências é porque a cadeia é maior. O etanol, nós já conhecemos, já mostrei para vocês a ideia do etanol, né? O etanol é esse composto aqui. Carbono ligado a hidrogênio, 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 oxigênio, hidrogênio. E água, eu já mostrei para os senhores também, é essa substância aqui. Hidrogênio e oxigênio, certo? Como eu falei para vocês, a questão de solubilidade está relacionada à ligação entre os átomos, essa ligação entre os átomos, e, logicamente, a ligação entre as moléculas de uma substância com a outra. O etanol, em uma determinada proporção, por ele ter essa cadeia carbônica aqui, parte dela, ela se solubiliza na gasolina. Uma proporção, não é em grandes proporções. Porém, a água, como ela tem essa estrutura hidrogênio e oxigênio, e o etanol também tem essa estrutura hidrogênio e oxigênio, eles têm alta afinidade. Depois eu vou dar um nome para isso aqui lá na frente, vou falar para vocês que são chamadas ligações de hidrogênio, vou mostrar como elas acontecem. Então,
aqui em proporções altíssimas, eles são miscíveis, se misturam. Então, logicamente, o etanol que estava na gasolina, ele tem maior afinidade pela água. Então, ele vai sair da fase da gasolina, deixar toda a gasolina, quando eu faço aquele processo. Quando, professora? Quando eu faço isso no item C. Quando eu homogenizo. O etanol que estava ligado às moléculas de etanol que estavam ligadas às moléculas de gasolina, saem e vão ligar com as moléculas de água, porque ele tem mais interação com as moléculas de água, as moléculas de gasolina. Certo? Então, é isso que acontece. E isso está relacionado com o quê, professor? Isso está relacionado com esse conceito aqui, ó, de solubilidade. Quando fez a pergunta, o nosso amigo Gustavo, como é possível quantificar a presença de etanol na gasolina para verificar se esse combustível está ou não de acordo com as especificações legais? Simplesmente usando o conceito de solubilidade, de miscibilidade. Tá? Que é isso aqui que nós acabamos de fazer. E isso acontece. Ok, pessoal? Tá claro até aqui? Consegui responder para vocês? Vocês compreendem ou não? Sim ou sim? Ótimo. Então, vamos seguir. Ok, vamos lá. Solubilidade. Então, agora vamos entrar com o termo, né, propriamente dito, depois de toda essa nossa discussão, nós vamos entrar com esse termo de solubilidade, que vem realmente assim. Gustavo, agora eu vou te pedir para você ler até o finalzinho aqui para a gente, por favor. O teste do teor de etanol na gasolina faz uso de uma importante característica dos materiais, a solubilidade. A solubilidade do etanol na água é significativamente maior do que na gasolina. Por isso, no teste da proveta, o etanol presente na amostra de gasolina passa a se dissolver na água. A água e o etanol são miscíveis em quaisquer proporções, assim sempre formam uma solução. Na solução, o componente presente em maior quantidade é chamado solvente. Os outros são chamados de solutos. Observe. Opa, agora apareceu um outro termo, né, que a gente apresentou desde o início aqui para vocês, que a gente colocou assim. Onde está? Aqui, né? Aqui. Sistema homogêneo, heterogêneo, conceitos de fase, e eu até fiz um asteriscozinho vermelhinho aqui, ó, solução. Solução dos nossos problemas, né? Que na química nós temos a solução de tudo, tá? É a solução dos problemas. O termo veio aqui novamente. Ele falou que, acabei de explicar porque que o etanol vai para a fase aquosa, porque ele tem maior afinidade, as moléculas, as ligações, né? Isso a gente vai entrar em mais detalhes quando estudar ligações químicas. E ele falou que em quaisquer proporção, isso forma uma solução. O termo solução, ele é bem completo e complexo, né? Mas, quando eu tenho, por exemplo, um recipiente, e aí eu vou usar o dia a dia de vocês, é um recipiente, um copo, e nesse copo você coloca H2O, água, mais NaCl, cloreto de sódio, maior componente do sal de cozinha. Meio litro, 500 ml de água, e você coloca uma colher de sopa de cloreto de sódio. E solvata, solubiliza, mistura, homogeniza. Você tem aqui uma mistura homogênea ou heterogênea? Quando você olha para esse recipiente, H2O e NaCl. Quando você olha a olho nu para esse copo com água e sal, você tem mistura homogênea ou mistura heterogênea? Homogênea. Homogênea, porque a olho nu você vê uma única face. Agora, esta mistura homogênea, ela pode ser uma solução. Nem sempre ela é uma solução. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Mistura
Vou até escrever aqui. Eu faço isso bonitinho aqui para vocês entenderem. Ó, mistura, né? No caso, homogênea. Homogênea. Fazendo setinha assim. Ela pode ser o quê? Uma solução. Certo? Então, pode ser uma solução. Mistura homogênea pode ser uma solução. Agora, se eu tivesse o contrário, homogênea ou ela sempre foi mistura? Pode ser ou é sempre? Vou escrever diferente, ó. Solução mistura homogênea. É sempre ou pode ser? O que os senhores acham? Sempre. Então, ó, coloquei duas frases aqui, ou duas afirmações. Falei, mistura homogênea pode ser solução? Vocês diriam verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a nossa amiga disse que é verdadeiro. Se tivesse um negocinho aqui para avaliar, eu vou colocar que é verdadeiro. Agora, solução sempre é uma mistura homogênea? Não. Vocês iam dizer que é verdadeiro ou é falso? Bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, 11h20 da manhã, quase chegando o almocinho da sexta. Vocês já estão sentindo o cheirinho do almoço, né? E aí, meus queridos Não. colegas? Verdadeiro Não ou sei. falso? Falso? Quem mais tem outra opinião? Ó, Eu para acho ser que é verdade. solução, verdadeiro, muito bem. Verdadeiro. Certo? Ou seja, mistura homogênea, ela pode ser uma solução, como ela pode também não ser uma solução. Agora, para eu ser uma solução, tem que ser uma mistura homogênea. Ai, professor, então eu tenho mistura homogênea que não é solução? Eu tenho mistura homogênea que não é solução. Aí, como é que eu vou saber? Vou saber com relação ao tamanho da partícula do soluto. O que é soluto, professor? O que é solvente? Soluto é aquela substância que vai ser solubilizada. No caso, água e sal, quem vai ser solubilizado, solvatado, é o sal. Então, ele é o nosso soluto. E solvente é aquela substância que vai solubilizar alguém. No caso de água e sal, o nosso solvente é a água. Então, nas soluções, o componente presente em maior quantidade é chamado solvente, e aquele presente em menor quantidade, pode ser um, pode ser mais de um, é chamado soluto. E para eu ter uma solução de verdade, essa característica do soluto é que vai definir o tamanho da partícula de agregação do soluto.
Na próxima aula nossa, nós vamos trabalhar exatamente esse conceito aqui, o tamanho da partícula do soluto, tá? A gente vai vir com um texto, porque o livro de vocês não tem isso, a gente faz um complemento com relação a isso. Voltando aqui, solubilidade, então, é uma característica das substâncias que se misturam, elas são miscíveis. Eu posso ter sistemas, que é uma parte do universo que eu quero analisar. Dentro dessa parte do universo, eu posso ter fases distintas. Fase é aquilo que eu consigo visualizar ao olho nu, com distinção dentro desse sistema. Se eu tiver mais de uma fase, eu tenho um sistema heterogêneo. Se eu a olho nu, uma única fase a olho nu, eu tenho um sistema homogêneo. Não pode ter a mesma substância ou pode ter substâncias diferentes. O que importa é o que eu estou visualizando a olho nu. Mais de uma fase heterogêneo, uma única fase homogênea. Agora, uma mistura homogênea, ela pode ser uma solução. Agora, uma solução é sempre uma mistura homogênea. E quando que eu tenho uma solução? Eu tenho solvente e eu tenho soluto. Quem é o solvente? O solvente é aquela substância que está em maior quantidade, que vai solubilizar, que vai solvatar. Quem é o meu soluto? É aquela substância que está em menor quantidade, pode ser uma ou mais, mas que vai ser solvatada, que vai ser solubilizada. Por exemplo, se eu tiver aqui nessa tabela, olhando para essa nossa tabela aqui, nós temos o cloreto de sódio e açúcar. São solutos, certo? Vou chamar de soluto. E quem é o solvente nesse caso? A água. É famoso que soro caseiro, todo mundo já tomou, né? Utilizado aí o soro caseiro. Então, quem está sendo solubilizado é o cloreto de sódio e o açúcar. Quem que vai ser o solvente que vai solvatar é a água. E a mistura homogênea do cloreto de sódio, açúcar e água, eu tenho uma mistura homogênea que, dependendo do tamanho da partícula, ela é chamada de solução. Gás carbônico e sais minerais e água. O gás carbônico é um gás, né? Sais minerais e água. É a água com gás que você compra aquela garrafinha, já viu? No estado líquido. Ali também eu tenho uma mistura homogênea e eu tenho também o quê? Uma solução. Água e etanol combustível, foi o que nós estamos conversando. Quem está em menor proporção? É a água ou o etanol? É a água. Então, nesse caso, a nossa água não é solvente, a nossa água é soluto. E quem é o solvente? É o etanol. Gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. É o ar atmosférico que nós respiramos. Quem é solvente? Professor, eu tenho solução de mistura de gases? Tem diferentes fases de agregação, sólida, líquida e gasosa. Quem é o maior componente dessa fase gasosa? É o gás nitrogênio. Então, ele é o nosso solvente. E o gás oxigênio, o gás carbono e os outros gases que estão solubilizados, solvatados no gás nitrogênio, são os nossos solutos. E latão, o que é latão? É uma mistura homogênea de zinco e cobre. E essa mistura homogênea de zinco e cobre, sendo o cobre o maior componente, ele é o solvente, o zinco o menor componente, é o soluto, e a mistura eu chamo de solução. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Tranquilo, tranquilo? Compreendemos o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea. Agora, não compreendemos ainda, né, porque eu ainda não defini de fato para vocês o que é uma solução. Tá? Acabei de falar para vocês que uma solução tem o quê? O que uma solução tem? Soluto e solvente. Certo? Agora, importantíssimo aqui, ó.
O tamanho da partícula do soluto vai classificar e definir realmente se isso é uma solução ou se isso é uma mistura homogênea. Por isso que nós usamos aqui o termo mistura homogênea pode ser solução. Solução sempre será uma mistura homogênea. Tudo bem? Claro até aqui no que nós falamos, pessoal? Ok? Tranquilo. Tranquilo? Sim. Então, eu vou voltar aqui para o Teams para a gente comentar, que fizeram a pergunta no início, eu falei que ia comentar, que ia comentar aqui no final. E daí a gente, na próxima aula, a gente começa falando que amanhã, às 10h30, no nosso bate-recado, né, da manhã, 10h30 às 11h30, então amanhã nós teremos um encontro das 10h30 às 11h30, ok? Nós começamos a falar para vocês o que é uma solução, o conceito de solução. Tá ok, pessoal? Lembrando, senhores, que lá na plataforma Moodle tem toda uma orientação para que os senhores entrem na nossa sala de aula, esta sala de aula do Teams, na barra que vem em cima, escrito assim, tarefa, você entra nela, clica na barra tarefas dentro do Teams, e você vai achar uma lista de atividades de validação da presença das atividades que foram postas lá na plataforma Moodle. São 10 exercícios. Ok, pessoal? Vocês já encontraram esses exercícios? Alguém não conseguiu encontrar? Está com dificuldade com relação a isso? Todos conseguiram? Está claro para vocês? As orientações estão bem claras lá Tranquilo, então? Então, pelo Moodle, você entra na sua sala de aula do Teams, que é esta sala, na aba Tarefas, você entra na aba Tarefas e tem, então, uma lista de atividades. Você resolve a lista de atividades e você clica em enviar, certo? Quando você enviar a lista de atividades, aí você deixa comigo, que aí eu vou receber e eu vou gerar, então, um arquivo dos alunos que fizeram as atividades. Tudo bem? Vocês conseguiram entender isso ou não? Tem gente aí escrevendo mensagem. Quem pode ler as mensagens aí para mim, traduzindo o que está acontecendo? Se alguém não conseguiu, por favor, me fale. Eu vou aqui, então... Sim, pode falar. Tá dizendo lá que eu ainda não estou adicionada a tarefa. Oi? Quando eu Pode entro falar? na tarefa, na atividade avaliativa, está dizendo que eu não estou adicionada à tarefa. Eu não consigo Você já entrar. tinha assistido nossa aula ou foi a primeira vez? Nas primeiras 2 semanas eu tive problema para entrar no Teams, mas depois eu consegui entrar. Como é que seu nome é? Ayumi. Ayumi. Porque hoje estava aqui para eu te adicionar novamente no Teams, como membro. Eu fiz essa adição, eu fiz o aceite novamente. Certo? Então, provavelmente agora você vai conseguir entrar. Sim, eu consegui entrar na sala de aula, mas eu não consegui entrar na tarefa. Tá falando que eu não estou adicionado nessa tarefa. Tá, eu vou verificar isso então, porque na verdade todo mundo, eu vou até abrir lá depois e verificar, porque todos os alunos que estão adicionados nesta sala estão disponibilizados à tarefa. Por isso a tarefa está dentro desta sala, tá? Mas eu vou verificar lá. E aí eu te dou um retorno. Amanhã, né, quando a gente começar a aula, você já me lembra para eu poder falar para você o que eu verifiquei. Tá ok? Tem mais alguém com algum problema, Elisa? Bom, já baixei a lista de presença, tá ok? E agora vou parar a gravação, então. Então, pessoal, combinado amanhã às 10h30 aqui nessa sala de aula, ok? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Então, estou parando a nossa gravação, ok? Tchau.